comum. E a palavra de Deus para nós hoje é uma grande exortação à confiança que temos que ter nele, e ao mesmo tempo uma clareza sobre o que é a lei de semeadura e ceifa. Talvez quanto à confiança, não é nem o quanto de confiança temos nele. Em quem temos confiado? Será que eu tenho confiado nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas? Ou a minha confiança está em Deus? Ele é meu Senhor, Ele é meu fundamento, é nele quem eu tenho colocado de fato as minhas esperanças. E quando falamos de semeadura e ceifa, é um princípio. Entenda uma coisa: Deus estabeleceu princípios para a realidade, e é por meio destes princípios que ele se movimenta. Gênesis capítulo 8, nos versículos 21 e 22, vai dizer que Deus suspirou e disse consigo: enquanto houver terra, haverá sementeira e ceifa, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. E portanto, sempre vai ser desse jeito. O que você semeia, tarde ou não, você vai colher. Isso a nível de sentimento, de atitude, de posicionamento. Nós colhemos aquilo que semeamos. E mesmo São Paulo, em Gálatas 6, versículo 8, já com o mistério de Cristo contemplado, vai dizer o seguinte: aqueles que semeiam na carne, da carne colhem corrupção, e os que semeiam no Espírito, do Espírito colherão a vida eterna. E o que estamos semeando está condicionado a quem nós temos confiado, em quem está de fato a nossa confiança. E é provavelmente isso que Jeremias esclarece na primeira leitura. Inclusive é um texto que a gente conhece bem, não é? Maldito o homem que confia no próprio homem, e que põe a sua esperança na força humana, nas coisas. Ele usa uma imagem interessante. Ele vai dizer que é como o cardo do deserto. Não é caldo não, viu, de cardo, né? A gente que é do interior que fala cardo. Cardo é uma planta que ela brota no deserto, um lugar ermo, insalobro. E portanto, assim, como se dissesse: você que confia nas coisas, nas pessoas, você vai frutificar num lugar de deserto, seco, árido, não vai ter nada, sujeito a tantas situações que tem no deserto. Mas ao mesmo tempo vai dizer: bendito aquele que confia no Senhor. É como uma árvore que é plantada à beira da torrente, vai ter umidade, não vai sofrer com calor, não vai sofrer a secura, porque tem o Senhor por garantia. E quando vem o calor, aqui o calor você não entenda propriamente como a temperatura, mas como os sofrimentos, as dificuldades, as situações que nos rodeiam, porque é nesse momento propriamente que nós descobrimos em quem nós temos confiado. Sabe que ultimamente nós temos uma hermenêutica, uma interpretação da conveniência, né? Então a pessoa não interpreta mais a realidade procurando a verdade, ela interpreta a realidade procurando justificar aquilo que tem sido vivido. É o que mais tem hoje. E portanto a verdade vai sendo esvaziada de sentido, e nós vamos afirmando o ser humano, porque hoje se pretende criar um mundo sem Deus, né? E São João Paulo II dizia que esse mundo que se pretende ser sem Deus, um dia voltará contra o seu Criador e o destruirá, porque é assim que acontece. É preciso que entendamos uma coisa: a palavra de Deus nos exorta, e é propriamente nos momentos mais difíceis que percebemos em quem está a nossa confiança. Quem somos nós quando as coisas estão dando errado, sabe? Quando está tudo dando frustrado, quando você fez tudo certo, como diz aquela expressão, nadou, e morreu na praia. Todos nós passamos por isso, sim ou não? Mas o que define em quem está o nosso coração é como passamos. A pessoa que está no Senhor, ela passa pela dificuldade numa perspectiva diferente. Ela passa pelo sofrimento, mas ela sabe que o Senhor é o seu sustento, o Senhor é a sua garantia, e Deus mesmo se torna o seu justificador. Agora, aquele que confia nas coisas, nas pessoas, circunstâncias, e que põe nisso a esperança, quando essa realidade para, desaba tudo. Porque pôs a esperança num fundamento que não é fundamento, que é inseguro. E é por isso que nós entendamos que essa fidelidade a Deus, ela acontece de maneira concreta, e é outra compreensão de felicidade que a nossa. Por exemplo, se eu falo de felicidade com vocês, como que a gente identifica a felicidade? Talvez aquele dia de folga, sabe? Você vai no último dia, você vai até mais feliz para casa, não é? É o dia que não passa, não é? Aí quando você chega em casa, você descansa, estica as pernas, aí as crianças choram, aí, enfim, aí sim acontece, não é? Aí você dorme, acorda e de fato é um momento feliz, uma viagem,
pessoas queridas, os encontros, são tudo momentos felizes. Mas não é essa felicidade que vem de Deus. Não que seja errado, é justo isso, né? Você ficar feliz, alegre, seja na sua folga, seja nesses momentos. Mas a felicidade que o Senhor está falando aqui é uma felicidade que está condicionada a um propósito de segmento. Não uma felicidade que para na circunstância. Porque que está o grande problema? Nós não vamos entender o texto de hoje se nós pararmos no conceito que nós temos de felicidade enquanto uma realidade condicionada àquilo que fazemos, experimentamos. Porque vamos ser sérios, olha as bem-aventuranças. Bem-aventurança no grego é uma palavra chamada makairos, que significa felicidade, alegria. Então ele está dizendo, felizes vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes vocês, os que estão passando fome, porque vão ser saciados. Felizes vocês que estão chorando, porque vão rir. Felizes vocês que são perseguidos, injuriados, blasfemados, por causa do Filho do Homem, porque vai ser justificado. Depois ele fala, ai de vós ricos, porque a sua recompensa já está sendo aqui. Ai de vós que já está saciado, porque vai passar fome. Ai de você que está rindo, porque vai chorar. Ai de você que todo mundo te elogia, porque era assim que eles tratavam os falsos profetas. Sabe qual que é a grande questão aqui? Não está se elogiando um momento de penúria, de insatisfação, mas está dizendo, ai de você que colocou a esperança nesse mundo. Ai de você que entendeu felicidade aqui, você não entendeu nada. Ai de você que condicionou tudo que é de alegria e felicidade às pessoas, às coisas, às circunstâncias e vive escravo disso. Ai de você porque está perdendo tudo. E essa clareza nós temos que ter, não que seja errado você, no seu trabalho, conquistar as coisas, não é isso. A grande questão, aquilo que você tem, é você que tem ou isso tem você? Esse é o ponto. Nós temos vivido escravo disso, escravo de pessoas, escravo de circunstâncias. Oh, Deus é nosso Senhor, o primeiro em nossas vidas, aquele a quem procuramos honrar, aquele que procuramos de fato vivenciar, aquele que de fato nós acordamos preocupados se vamos agradar ou não. Hoje tem sido mais uma realidade que talvez tenha um espacinho na minha semana, uma hora sozinho quando eu acordo, quando eu durmo, quando se reza. Que lugar Deus tem ocupado a nossa vida? Que lugar tem ocupado a nossa história, gente? Aí está a grande questão. Nós somos um povo muito condicionado a essas circunstâncias que vivemos. Então, a procura maior, eu vou falar, vocês vão completar. O anseio mais comum hoje, que as pessoas mais procuram, como se fosse o direito, todo mundo fala, eu mereço ser feliz. Só que quando se diz eu mereço ser feliz, muitas vezes se contradiz tudo que você tem vivido, as obrigações, a missão que Deus te confiou. Isso não é felicidade, isso é euforia, isso passa. A pessoa que vai e se movimenta por isso, ela já frustrou, ela já desabou. É só questão de tempo. Porque olha, cumprir o propósito de Deus não é fácil não, gente. É ou não é? Não é difícil de Deus? A luta, as dificuldades, as nossas humanidades, pensamentos, intenções. É difícil, gente. Porque, por exemplo, pensamento e sentimento você não controla, não é verdade? Você consegue falar, não vou sentir isso? Você consegue falar, mas não consegue não sentir. Vamos supor, está frio. Eu não vou sentir frio. A força do pensamento. Consegue fazer isso? Não, porque o sentimento é diagnóstico. Você consegue não pensar em algo se você se propor? Não, gente. Pensamento você não controla, você administra. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós achamos que a vontade de Deus não é a nosso respeito, porque a gente acha que quando nós nos colocamos em Deus, uma coisa mágica toca na gente e a gente não sente mais nada, não passa dificuldade. Gente, não é assim que funciona não. O ser humano é ser humano em qualquer circunstância. A carne, ela não converte não, ela tem que ser crucificada todo dia, tem que ser submetida todo dia. A grande questão é se eu tenho clareza do propósito, ou se eu tenho caminhado de qualquer maneira, ou se eu tenho semeado de qualquer maneira. Porque entenda uma coisa, não existe neutralidade. Ou eu estou sendo omisso, ou eu estou sendo indolente, ou eu estou sendo inconsequente. Porque a pessoa não vai pensando, vai vivendo, é ou não é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai levando você, vai levando. Mas para alguns de Deus. Essa é a grande questão. Será que nós temos clareza do propósito? Será que nós sabemos que Deus nos chamou para uma vocação, para algo grandioso? Como é que nós temos vivido isso? Como é que tem sido de fato isso? Porque nós acreditamos que Jesus ressuscitou, sim ou não? E São Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, gente, se não ressuscitou, para tudo. Vamos embora. O último que sair, fecha a porta, apaga a luz, vamos amassar uma carne. Chama eu, inclusive. É ou não é? Porque se não ressuscitou, não tem sentido de nada. Agora, se ele ressuscitou, por que eu vivo da mesma maneira? Por que eu me perco em cada coisa? Se ele ressuscitou, ele venceu a morte, por
Por que eu tenho dificuldade em confiar nele? Por que eu não dou um passo de fé? Olha, hoje uma pessoa me perguntou, no começo da missa, falou: padre, eu acho que Abraão tinha mais fé que os discípulos, né? Acho que não dá para mensurar a fé, mas para pensar Abraão, por exemplo, Deus fala para ele: Abraão, levanta aí, vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Ele vai mostrar, não falou, vai aí, e Abraão foi. Será que nós iríamos? Será que nós nos movimentamos pela fé? Ou a gente tem que calcular tudo, organizar tudo direitinho, e de fato não temos dado esse passo? O passo que está faltando de fé é o passo no lugar onde nós estamos hoje, na vocação que Deus nos plantou, na consciência desse propósito. E se eu não superar as situações, eu não vou. E tem que ter verdade, gente. Se eu não me confrontar com a verdade da minha vida, com a verdade de Deus, não vai dar certo. E às vezes as crianças ensinam a gente, não é? Sabe o que é interessante? As crianças, como que elas são verdadeiras, né? Eu estava entre um intervalo de uma missa e outra, né? Aí uma menininha pegou um terço e um chaveirinho, né? Ela veio e falou: padre, você não abençoou para mim? Eu abençoou, filha. Foi abençoar. Ela falou: é para minha avó. Ela é muito amargurada. Aí a mãe e o pai perto, já vermelho, né? Ah, padre, que ela acorda com a cara ruim, a gente fica triste, só de ver para ela. A criança é desse jeito. A gente fica cheio de dedo e não fala a verdade nossa para Deus. Se nós fôssemos como uma criança, falar: Senhor, estou desse jeito, é assim, é assado, eu preciso mudar isso com clareza, tudo mudaria, gente. Mas a gente fica se enganando, a gente fica querendo se convencer de algo. Olha para a realidade da sua vida, olha para como está. E talvez o que está acontecendo para você é um sintoma para que você de fato se lance a Deus. Você pode passar pelo sofrimento de duas maneiras: mergulhando nele, reclamando e desesperado. Ou você pode entender: Senhor, isso é apenas uma etapa do propósito que eu vou cumprir, mas eu vou passar, e eu vou para frente, eu vou firme, mas a partir de uma convicção, porque Deus é uma realidade. E, gente, Deus precisa participar da nossa vida, não é? Às vezes nós afirmamos que temos fé, mas olha para a sua agenda, o espaço que Deus tem, quanto você tem procurado Deus? Você percebeu hoje que a internet, ela decodifica a gente inteirinho, não é? Ela tem um algoritmo, ela mostra as preferências, os vídeos que você fica mais. É por isso que quando você começa a rolar os vídeos lá, você fica umas 3 horas e meia lá rolando o vídeo. E é um melhor que o outro, não é? Ela pega você direitinho. Se você procurar, clicar lá no procurar, vai mostrar o que você tem procurado mesmo. O que está em evidência. Sabe que Deus, as coisas dele estão em evidência na nossa vida? O que você procura é o que você tem valorizado, gente. O que você está buscando. Esse é o grande ponto. E sabe por que isso é sério? Porque o que você semeou, você vai colher. Não tem como você plantar pimenta e colher morango. O que você tem semeado, você vai colher. Seja sentimentos, seja emoções, seja atitudes. E muitas vezes, qual que é o grande transtorno nosso? Você vê pessoas que estão vivendo errado, que não reza, que não procura, e aparentemente estão melhor que você. Aí a comparação começa a surgir. Você fala: mas eu rezo, eu vou na missa, eu me esforço, eu sou justo, eu sou honesto, eu pago imposto. Quem não paga está ali desfrutando. É como se nós fôssemos pessoas inferiores, não fôssemos espertos. E eles são os espertos. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você: uma hora a realidade frutifica. Se não for plenamente aqui, mas na eternidade vai acontecer. Mas já acontece aqui normalmente. A grande questão, eu tenho que semear na confiança nele. O que você tem confiado? E quando eu falo que espaço eu tenho na nossa agenda, você percebeu que nós temos hoje horário para tudo, é ou não é? Para acordar, para dormir, para trabalhar, para estudar, para fazer lazer. Qual que é o horário que Deus ocupa de fato na sua vida? Qual que é o tempo que você investe nele? Investe mesmo. De parar e rezar. Não é aquela oração que a gente faz pensando e vai embora. Rezar mesmo. Porque, já encerrando já, nós precisamos retomar algumas práticas espirituais. A gente está perdendo as coisas, não é? Nós falávamos há um tempo atrás, bem atrás, das 5 pedrinhas, né? Que a Nossa Senhora fala em Medjugorje, que é Eucaristia, confissão, terço ou rosário diários, não é? Jejum. E são as práticas que nós temos perdido. Leitura da Bíblia, não é? Às vezes a gente não faz. Tem um povo que leu de tudo. Uma Bíblia que é bom, não vou nem perguntar quem já leu a Bíblia toda. Agora, se perguntar outras coisas, leram. Não é? A grande questão, que espaço ele tem ocupado? Se ele não tem espaço na minha vida, significa que ele não é importante, gente. Eu estou dizendo isso. Se eu não tenho semeado nessa fidelidade, eu tenho me distanciado dele. Portanto, hoje Deus chama você atenção para isso, chama a minha atenção para isso. Nós precisamos voltar o nosso coração para ele,
mas viver de maneira concreta, coloca Deus na sua vida. Se você assumir essa realidade, eu tenho certeza que tudo vai mudar. E a situação que você está vivendo, não é Deus que colocou em você não, somos nós que vamos caminhando para isso, mas a responsabilidade é nossa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já sofreu por alguém que você vem indo para um caminho que você não queria que fosse. Você está vendo que vai dar errado, está vendo que é triste, a pessoa vai insistindo, insistindo, e você sofreu, e você rezou, e você caminhou, e você procurou, e você ajudou, e você fez o que podia, o que não podia, você perdeu o sono, você foi atrás, você ligou, você fez tudo, e não resolveu nada. Sabe por quê? A liberdade é só você que pode dizer sim ou não, gente. E tem pai e mãe que sofrem tanto com isso, como que é doloroso. Nossa família nós vemos, a minha também tem situação assim. Você vê, não tem o que fazer, você reza, você procura, você vai atrás. A pessoa tem que dizer sim, gente. E vai dando murro em ponta de faca. Mas é muito fácil olhar para o ponto de faca, a murro que os outros têm dado. E o que nós temos dado? E a cabeça dura que nós temos. E aquilo que nós precisamos hoje confrontar e mudar. É isso que Deus nos chama a atenção hoje. Olha com verdade para você hoje, não tenha medo de apresentar suas dores. Muitas vezes nós caminhamos até revoltados com Deus, achando que Ele nos abençoou, que Ele nos esqueceu. E posso dizer uma coisa? Sabe aquele momento na sua vida no qual você experimentou o fracasso? Ninguém fala de fracasso, não é verdade? Quando deu tudo errado, que você olha para a sua vida e você fala, nossa, mas eu fiz tudo certo. Eu fiz o que tinha que ser feito, eu não prejudiquei ninguém, eu caminhei e deu errado. Talvez o seu sonho era um relacionamento e não foi como você sonhou. Você fez tudo o que podia, mais um pouco, mas no fim não deu certo. Talvez também você tenha caminhado e tenha experimentado a frustração de sempre voltar no mesmo erro, de cair, de voltar. E às vezes vai ser uma desesperança no seu coração, e você vai achando que você não pode, que você não consegue. Vou dizer uma coisa, não é que Deus Ele te coloca problemas para isso. Mas sabe por que isso acontece? Para a gente entender que sem Ele não é possível. Não vai dar certo. A autossuficiência é o que tem quebrado a gente. Quantas pessoas aqui estão com tanto sofrimento, com tanta dificuldade, mas o orgulho não consegue deixar você procurar uma ajuda, pedir para alguém te ajude a te auxiliar, não consegue falar, aí você vai se atormentando, e aí você fala, não, mas por que eu vou falar com fulano se eu não sei o que eu tenho que fazer? Você sabe, mas não faz, e não expressa, não procura. Olha, é tempo de mudar agora. Aquilo que está ali é tempo de transformação, é tempo de renovação. Não deixe que o seu propósito acabe por causa de uma soberba, de um orgulho. É bobeira demais, é perder o propósito de uma vida. Deus tem algo para você, mas é por isso que você se confronte com verdade hoje. O problema não está necessariamente onde você está, mas como você está, onde você está. É isso que Deus nos chama a atenção hoje. Entenda uma coisa, muitas vezes nos atendimentos as pessoas falam, nossa padre, eu não vim mais para a igreja, eu não consegui olhar para Jesus. Se tem uma pessoa que você tem que conseguir olhar para Ele, a única pessoa que vai te olhar nos olhos e vai saber todos os porquês, todas as situações, e vai te apresentar o caminho, é Ele. É isso que Deus nos pede hoje. Lança seu coração nele. Fecha seus olhos. Baixa a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça. Talvez você veio hoje sem esperança. Talvez o que eu disse é o que você tem experimentado sentido. Essa falta de alegria, falta de sentido em tudo. E talvez o problema é que você tem procurado sentido nas coisas, nas circunstâncias. Hoje Deus te pede um passo de confiança, de fé. Olha para Ele. Olha para o Senhor nesse momento. E peça a Ele a graça de ver esse propósito. E ver o que é do Senhor na sua vida hoje. Amém? Amém. Fiquemos em pé.